20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado. Quem não gosta de um feriado? Eu adoro. Bom para descansar um pouco, né? Mas vamos aproveitar essa data e conversar um pouco sobre a consciência negra, racismo e afins. Já aviso que o meu vídeo vai ter algumas opiniões bem contra ao que a gente costuma ouvir por aí. Pode gerar um pouco de polêmica. Então, se você já acompanha meu canal, você já sabe mais ou menos o tipo de conteúdo. Se você é uma pessoa sensível, acho melhor você pular, assistir outra coisa. Tenho certeza que tem pessoas falando mais do mesmo sobre esse assunto. E se você é uma pessoa afim dessas pautas, como o movimento negro, feminismo, eu peço gentilmente que, para o seu bem, para você não ficar irritado, você saia, tá? Vai ser melhor para você, para a gente poder evitar conflitos. Então, eu acho super bacana esse feriado, como eu já disse. E eu acho que, infelizmente, as pessoas não conseguem ver o outro lado. Nós já temos na mídia, em muitas escolas, em muitos locais de conversas, em que os movimentos, eles conseguem colocar suas pautas e doutrinar as pessoas segundo suas ideologias. Isso é muito bom, porque a liberdade de expressão é algo que sempre vem enriquecer. A única coisa que eu acho complicada é quando apenas um único discurso ele é aceito e o contraditório é censurado. E a gente começa a chamar esse contraditório de um monte de ismo de perigoso. O que eu vou falar aqui não é perigoso, tá? Eu peço que vocês não fiquem assustados e eu creio que eu não estou cometendo nenhum crime. Mas pode ser meio desagradável. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre escravidão? Então, escravidão não começou apenas com os negros, tá? A escravidão é algo supernatural na humanidade desde que mundo é mundo. Tivemos escravos em praticamente todas as etnias. Branco escravizou branco, negro escravizou negro, asiático. Não sei muito bem como funcionou entre os indígenas, então não posso afirmar com propriedade. Mas eu sei que os indígenas também não eram santos no sentido que nós temos hoje de dignidade humana, né? Então a humanidade ela passou por várias fases e a escravidão era algo completamente natural e normal, como hoje é o CLT. Então os povos que perdiam as batalhas, as guerras, eles eram dominados, escravizados, e isso aconteceu muito. Isso tem na Bíblia, não que a Bíblia seja referência histórica para tudo, mas nós temos isso também em outros livros históricos. E é dito, né, que os judeus são, segundo a tradição cristã, o povo escolhido, até o povo escolhido foi escravizado e também escravizou não apenas por cor. Então, a escravidão não é uma chaga do Brasil, nem uma chaga das Américas, é uma chaga da humanidade, ok? E isso foi sendo superado com o tempo, paulatinamente. Se a gente for pensar em dívida histórica, acho que todo mundo tem dívida histórica com todo mundo, todos os povos, né? Inclusive povos brancos com brancos e povos negros com negros também foram escravizados. Então, vamos agora para o recorte que interessa, né, a atualidade, que é a escravidão dos europeus contra os africanos. Bem, é uma questão difícil porque os europeus não mais escravizavam os europeus. A escravidão na Europa ela acabou, principalmente depois que Roma caiu, a Igreja Católica ela foi tentando diminuir, né, a escravidão. E a gente percebe que durante, né, o processo histórico na Europa, a Igreja Católica, para se ter direitos, era importante que você garantisse os direitos, você está dentro da religião. Tanto que muitas pessoas que
eram os judeus, muitos deles se convertiam ao catolicismo por uma questão de fé, por uma questão social, de você poder fazer mais coisas. Não que eles obrigavam, não que eles escravizavam os judeus, mas não era muito seguro e confortável não ser católico. Já sabia que negro existia, então não foi descoberto o continente africano quando as Américas, né, foram povoadas. Então, assim, já havia uma relação entre negros e brancos. Só que havia questão de quais povos tinham mais poder. Poder no sentido de armas, ciência, e como tem até hoje as nações que têm mais poder, elas dominam as que têm menos. E antigamente não tinha muita questão de, como nós temos hoje, não havia questão de dignidade humana, nada. O que tinha de mais evoluído era a ciência, uma ciência que corroborava com o racismo, né? Nós tivemos Darwin e todos os livros, as teorias, então tinha assim, houve um período em que a ciência ela era racista e considerava os negros, segundo a evolução, próximos aos animais, os macacos, por causa do crânio. Então tinha toda uma ciência que colaborava com essa questão. E como é muito comum, a Europa aderiu, a igreja também é influenciada pelo lugar onde ela está. A gente observa que a igreja, por mais que ela diz, né, tentar se nortear por princípios divinos, mas também as questões seculares influenciam dentro da igreja, e há também questões de pessoas que manipulam, ou seja, a igreja não é totalmente santa, né? Porque ela não é feita só de santos, e há muitos mercenários, pessoas ruins que colaboram com os chefes de Estado, a tendência econômica, e isso acontece hoje e acontece em várias religiões, não só na católica. Percebeu-se que a mão de obra escrava era algo muito bom, muito rentável. Eles aproveitaram que os africanos já praticavam a escravidão, quer dizer, ainda se praticava a escravidão. Então, eles olhavam para eles como um povo primitivo que ainda escravizava os outros. Então, eles pegaram os africanos, compraram os negros que já eram escravos, que estavam escravizados, e trouxeram para cá. Ou seja, o negro escravizou outro negro e o branco comprou esse negro. Então, para eles, estava apenas comprando uma mercadoria. Eles não escravizaram um povo, é um povo que já era escravizado, entre eles mesmo. E aqui sofreram coisas terríveis. E, infelizmente, o sofrimento, a tortura, o mal, era algo comum antigamente. Era natural. Tanto que era comum você ver a pena de morte, matar as pessoas em praça pública. Então, assim, era um outro mundo, tá? Muito complicado, muito triste. Mas as coisas, por pior que fossem, nem todo mundo era assim, nem todo mundo tratava seus escravos com maldade, porque sempre houve no Brasil uma questão mais amena em relação ao racismo do que era nos Estados Unidos. No Brasil houve muita miscigenação. Houve os abusos, houve tudo de ruim que a gente sabe, mas também a questão foi um pouco mais leve. Não sendo boa. Não é que foi tranquilo, mas não foi tão bizarro e horrendo como nos Estados Unidos. Porque lá havia uma noção muito mais de racismo científico. Aqui a coisa foi meio que se misturando. No Brasil nada era muito levado a sério, nem as teorias racistas, para falar a verdade, né? Depois a teoria racista caiu não porque foi uma luta do negro contra essas teorias. A teoria foi caindo por si só. Tá? Houve outros pensadores, outras filosofias, em que enxergaram que não era bem assim. E
a própria convivência com os negros foi mostrando que o negro é tão capaz, tão inteligente, é tão humano quanto o branco. E foi a convivência que foi mostrando isso para o próprio branco. Então isso foi mudando a mentalidade. Não foram as guerras, não foram as revoluções, foi a convivência. E o que acontece? Também tivemos o capitalismo, toda a Revolução Industrial e a necessidade econômica de que precisava de mercado de consumidor e a escravidão não estava sendo tão rentável. Então, os poderosos resolveram acabar com a escravidão. E junto a isso, né, nós tivemos muitos abolicionistas brancos que ajudaram nos movimentos, tá? Das revoluções dos escravos, libertação de escravos, ou seja, o branco ajudou o negro a se libertar. O branco ajudou a acabar com essa visão de escravidão como normal, porque era normal na África. Então é difícil as pessoas compreenderem isso, de que a liberdade que o negro tem hoje, pelo menos nas Américas, não foi dado apenas por revolucionários negros, mas por brancos que mudaram sua concepção e ajudaram os negros em seus movimentos e fizeram o que fosse possível. Porque se os brancos que tinham poder não quisessem, teria escravidão ainda. Infelizmente. Então, não é tão simples assim como as pessoas acham, que foi porque teve zumbi, porque teve uma resistência. Então, o fim da escravidão foi permitido pelos brancos que escravizaram. E depois desse movimento de dignidade humana, de direitos, tivemos a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Esses ideais influenciaram o mundo inteiro. Então, com isso, a escravidão foi se tornando cada vez menos popular. Ela foi sendo combatida pelo mundo civilizado. Então, aquilo que era cruel, que fez o mal, começou a entender que isso não era mais viável no mundo que estava se apresentando. E isso parece ser algo estranho, porque o que se prega hoje é que foram os negros que se libertaram pela sua resistência, que foi, agora eu vou levar isso para outros campos, que fomos nós, mulheres, que lutamos pela nossa liberdade sozinhas e que nós conquistamos a raça. Não, os homens permitiram. Igual o direito das crianças. Se as crianças têm direito hoje foi porque elas gritaram, fizeram greve, fizeram revolução. Não. Temos direitos dos animais. Os animais também fizeram protesto. Eu sei que é difícil a gente entender que essa... Como se fala... que nós não somos tão protagonistas das nossas liberdades coletivas, assim, que foi na raça e no ódio e no egoísmo. Não, foi algo permitido por aqueles que nós odiamos, pelos líderes da humanidade, pelos opressores. Mas lógico que nem todos os brancos, os líderes, queriam, porque havia uma fatia que queria manter o regime anterior, o regime da escravidão, o regime da opressão. Mas havia entre os brancos aqueles que lutavam pelos negros e havia entre os homens aqueles que lutavam pelas mulheres. E esse grupo ganhou. Por esse grupo ter ganhado, porque esse grupo lutou junto com as mulheres, lutou junto com os negros, esse grupo se fortaleceu, esse grupo ganhou. Aqueles que queriam manter as coisas como estavam lutando sozinhos. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, eles nos contagiavam. E até o cristianismo, ele foi mudando a partir desses ideais. E a gente percebe que as coisas não são apenas tão unilaterais. Aí o branco está de um lado, o negro está de outro. O branco é o ruim e o preto é o bom. O preto é sempre a vítima, porque no continente africano havia escravidão de negros contra os negros. Não foi a África que acabou com a escravidão dela mesma. Não foi o continente africano que lutou
pelos escravizados nas Américas, né? Então a gente sabe que foi bem complicado. Os negros africanos, eles lutaram pela sua independência, mas também tivemos ajuda de grupos, né, entre os brancos que ajudaram. Se todos os brancos que tinham todos os recursos, todos os meios, ficassem sempre oprimindo os negros, se não houvesse uma mudança de mentalidade entre os brancos, o mundo estaria da mesma forma. É triste, né? Às vezes a gente não consegue entender isso, porque é muito mais bonito a gente ir na narrativa do heroísmo. Eu sei que nem todo mundo concorda. E tudo bem. Esse é um ponto de vista, tá? Que não é criminoso, é um ponto de vista histórico, tem base histórica. E infelizmente as pessoas odeiam quando isso é pronunciado. Talvez daqui a um tempo isso seja proibido de ser dito. Mas eu não vejo nada demais. Eu sou uma típica brasileira, fruto de negros, europeus e indígenas. E a causa indígena, que eu creio que é a causa bem mais esquecida, é uma causa que precisava ser vista com muito mais carinho, porque nós, descendentes de indígenas, mestiços, que não vivemos em tribo, nós não somos reconhecidos como tal, nós não temos nossa identidade reconhecida. Mas eu posso me afirmar como negra, porque eu tenho ancestrais negros, mas não posso me afirmar como indígena. Talvez possa me afirmar como branca, mas segundo os racistas, ou segundo, não sei o que, não posso dizer que eu sou branca, porque isso, que eu não sou branca de verdade, eu não sou caucasiana. Mas a gente não se vê em lado algum. Não sou totalmente negra, não sou totalmente branca, e não posso me considerar indígena. Então eu sou alguém sem etnia, sem tribo, sem ancestralidade. Sou uma brasileira. E pra mim tá tudo bem. Gosto de ser brasileira, sou fruto dessa terra, sou fruto dessa história. E tenho lugar de fala por isso. Eu gostaria de manter meu lugar de fala e poder falar. Até a próxima.